Na quarta remessa, eu faço uma revisão com vocês de potenciação, tá? De potência e tudo mais, com expoente positivo, expoente negativo, fração elevado a alguma coisa, essas coisinhas aqui. E também a transformação de potência em raiz. Então essa quarta remessa ela fala basicamente desse assunto. De atividade, é só essa questão 1 aqui, que vai da letra A até H. Então uma questãozinha só para resolver, bem tranquilinha aí, tá? Potenciação, né? Potenciação é quando eu tenho um número elevado a algum expoente. O que quer dizer isso? Isso aqui é uma maneira simplificada de representar uma multiplicação dessa forma aqui. Então, o que é esse expoente aí? Esse expoente é a quantidade de vezes que nós vamos multiplicar o número. E esse número aqui é o número que está sendo multiplicado, tá? Então, esse aqui é chamado de base e esse aqui é chamado de expoente. Então, toda vez que eu vejo uma potência, um número elevado a alguma coisa, eu tenho que multiplicar esse número a quantidade de vezes que ele está elevado. Então, aqui é só resolver essa multiplicação, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E eu resolvi a minha potência. Então, vamos ver outros exemplos aqui, ó. 3 elevado a 5. Eu vou pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 5 vezes, né? Aqui, ó, 5 vezes que eu estou multiplicando. E resolvendo isso aqui, dá 243. Então, olha só, tem 3 vezes 3 que é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. É só você ir multiplicando um atrás do outro aqui que você encontra o resultado. Então, toda vez que eu tiver um número elevado a um expoente, é só multiplicar esse número pela quantidade de vezes que está no expoente. E como é que funciona isso aqui se eu tenho fração, né? Se eu tenho fração, vai funcionar basicamente do mesmo jeito, tá? A ideia aqui é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, 2 terços elevado a 3. Quando isso aqui tem uma fração elevada, você vai multiplicar essa fração 3 vezes, né? Ou seja, é só você pegar o 2 que está no numerador e elevar a 3, e pegar o 3 que está no denominador e elevar a 3 também. Então, esse 3 aqui, ó, ele vai tanto para esse quanto para esse aqui. Aí é só resolver a parte de cima e a parte de baixo, né? 2 elevado a 3, 8. 3 elevado a 3 seria como se parasse aqui, né? 27. É só resolver separado o numerador e o denominador. Então não tem muita diferença um número inteiro do número que é fração, né? Na fração só vai ter que fazer 2 vezes, uma para o numerador, outra para o denominador. Então vamos ver outro exemplo aqui, ó, 3 quintos elevado a 2. Eu tenho 3 elevado a 2, 5 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Ó, cuidado. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte. Isso aqui, esses elevados, quando eu tenho 2 elevado a 3, isso aqui é diferente de 2 vezes 3, tá? Tem gente que vê isso aqui e só multiplica. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho 3 elevado a 5, por exemplo, isso é diferente de 3 vezes 5. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui não é esse vezes esse. Tá? A gente tem que pegar a base e multiplicar essa quantidade de vezes. Então tem que tomar cuidado para não confundir com a multiplicação. Se fosse só uma multiplicação, não tinha motivo de ter essa escrita de outra maneira, né? Se fosse só essa multiplicação simples aqui. Então a potência ela serve para, ao invés da gente escrever esses números maiores aqui, né, essas multiplicações maiores, igual tem aqui, eu escrevi de uma forma mais simplificada. Mas no fim das contas, o que você tem que fazer é multiplicar. Então vamos falar um pouquinho aqui
das propriedades de potência. Então, primeiramente nós temos que qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Se eu tenho 3 elevado a 1, isso dá 3. Se eu tenho 1 quinto elevado a 1, o resultado é 1 quinto. Se eu tenho menos 73 sobre 95 elevado a 1, o resultado é menos 73 sobre 95. Então, sempre que eu tiver um número que está elevado a 1, o resultado é ele mesmo. É só você copiar o número que está na base, que já é o seu resultado. E a segunda coisa que a gente tem que saber é que qualquer número elevado a 0 dá 1. Exceto 0, tá? Exceto 0. Então, se eu pegar qualquer número diferente de 0 aqui e elevar a 0 é 1. Então, vamos ver exemplos desse aqui. Se eu tenho 43 elevado a 0, isso dá 1. Se eu tenho menos 1 quinto elevado a 0, isso aqui dá 1. Se eu tenho raiz de 73 elevado a 0, isso aqui dá 1. Então, tudo que eu tiver na base elevado a 0, qualquer coisa que tiver na base tiver elevado a 0, o resultado é 1, tá? E tudo que for elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Então, são duas coisas que você nem precisa fazer conta, né? Se tiver elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Se tiver elevado a 0, o resultado é 1. E aí, existem outras regrinhas, né? Vamos ver aqui. Se eu tenho uma base qualquer elevada a um expoente, multiplicando essa mesma base com outro expoente aqui, no fim das contas, eu posso só somar meus expoentes. Então, vamos ver algum exemplo aqui, ó. Se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, ao invés de resolver 2 elevado a 3, resolver 2 elevado a 5 e multiplicar os resultados, eu posso apenas repetir minha base e somar esses expoentes aqui, ó, que dá 2 elevado a 8. Então, eu posso só resolver dessa forma aqui, muito mais simples. Porque se eu fosse resolver primeiro a potência, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado aqui, ó. Mas 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 5 é 32. Aí eu tenho que resolver essa multiplicação grandinha aqui, né? Que vai dar 256. E 256 é 2 elevado a 8. Então, cai no mesmo resultado. Tá? Então, assim, você pode só somar os expoentes quando sua base for igual, que simplifica um bocado aí sua vida. E a quarta regra é da divisão, né? Se na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão nós vamos subtrair. Então, como é que funciona isso aqui na prática? Se eu tenho 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2, eu copio minha base, a base nunca vai mudar aqui, tá? E no expoente eu faço 5 menos 2. Então, eu tenho 3 elevado a 3. Só que a gente tem situações um pouco diferentes. A gente tem situações em que o expoente... A gente tem situações que o expoente pode ser negativo. E aí, como é que eu faço para resolver isso, né? Eu tenho que dar um jeito de fugir do meu expoente negativo. Então, existe uma transformação que a gente faz para tirar o negativo do expoente. Então, toda vez que eu pegar meu expoente aqui, ó, e tirar o sinal dele, né, deixar ele positivo, sempre que eu fizer isso, eu vou inverter a minha base. Então, se aqui era 1 sobre 2, vai virar 2 sobre 1. Então, ó, a base foi invertida, né? O que era numerador vira denominador e o denominador vira numerador. E fazendo isso, eu tiro o negativo do meu expoente. E assim, eu resolvo normal. Aí eu faço 2 elevado a 5 e o 1 elevado a 5. Então, isso aqui dá 32. Então, sempre que eu tiver expoente negativo,
eu posso só inverter a minha base. Então, ó, negativo aqui, vou inverter minha base para aqui virar 2. Então, o 5 vem aqui para cima, o 3 vai lá para baixo. Se tiver negativo aqui, mantém, tá? Aqui a gente não troca sinal, a gente só troca os números de posição. Só vai um para baixo e um para cima aqui. Então, aqui eu tenho 5 elevado a 2, 3 elevado a 2. Negativo elevado a expoente par, nós já falamos disso. Né? Toda vez que eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, meu resultado fica positivo. Então, aqui eu vou ter mais 5 elevado a 2, 25. 3 elevado a 2, 9. E agora, quando eu tenho aqui uma base que não é uma fração, né? Como é que eu vou fazer para inverter? Já que eu tenho que inverter para o meu expoente ficar positivo. Você vai considerar sobre 1. Se não tiver nada no denominador, você considera 1 denominador. Então, se não tem nada, né, o 8 aqui, que não era nada, vai virar 8 sobre 1. E aí você consegue inverter, ó. O 1 vai para cima, o 8 vai para baixo. 1 elevado a 1 é 1, 8 elevado a 1 é 8, igual a gente viu na regrinha lá, né? Tudo elevado a 1 é igual a ele mesmo. E acabou aqui. Então, sempre que eu tenho expoente negativo, é só eu inverter a base e deixar meu expoente positivo. E aí eu tenho uma terceira situação, que eu vou cobrar inicialmente de vocês só 2 casos. Eu tenho aqui, por exemplo, 4 elevado a 1 sobre 2 e 8 elevado a 1 sobre 3. Essa situação aqui, ó, observa que o meu expoente aqui é uma fração. Tá vendo? Meu expoente aqui é uma fração. E aí, como é que fica esses casos, né? Toda vez que meu expoente for uma fração, isso aqui vai virar uma raiz. Tá? Toda vez que for uma fração, meu expoente vira uma raiz. Então, se a minha fração é 1/2, significa que é raiz quadrada. Se minha fração é 1/3, significa que eu tenho uma raiz cúbica. Se fosse 1/5, por exemplo, isso aqui ia ser raiz quinta. Vocês já viram raiz em que aqui tem algum númerozinho, igual esses 2 casos aqui? Ou só viram desse caso aqui de cima? Só o de cima mesmo. Só o de cima, né? O que muda em relação ao outro, né? O que é uma raiz? Uma raiz, quando eu busco encontrar o resultado de uma raiz, eu estou procurando um número que vezes ele mesmo vai dar esse número que está dentro da raiz ali. Então, para resolver essa raiz é só fazer isso. Então, você vai lá. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 4? O 2, né? 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado dessa raiz aqui é 2. O que muda em relação aos outros? É que quando aqui eu tenho 3, igual é aqui, eu não estou procurando um número que vezes ele mesmo vai dar 8. Eu estou procurando um número que vezes ele mesmo vai dar 8. Então, olha só, seria a multiplicação de 3 números. Igual aqui é raiz quinta, seria a multiplicação desse mesmo número por 5 vezes. Aí você tem que pensar qual o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar 32. Tá? Já adianto para vocês aqui, ó, que em qualquer resultado aqui é 2. Se eu faço 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. E se eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 32. Então, para eu achar a raiz, basta eu ver o índice, né, que está aqui. Esse aqui é chamado de índice. E aí eu vou ver qual número multiplicado a essa quantidade de vezes vai dar o que está dentro da minha raiz. E isso é o resultado. Só que isso aqui leva para valores mais altos, né? Por isso que eu falei que eu vou cobrar de vocês, por enquanto, só 1/2 e 1/3, que é a multiplicação 2 vezes, né? Ou a multiplicação sendo feita 3 vezes. Mas tem uma maneira mais simples de você pensar isso. Vocês sabem fazer decomposição em fatores primos? Já ouviram falar disso? Não, nunca ouvi falar. Não? Não.
existe um negócio que é essa decomposição que ajuda a gente demais. E muita coisa que a gente vai fazer na matemática ajuda demais. O que acontece? Quando eu tenho 4 aqui, ó, para fazer a decomposição, eu faço essa reta aqui do lado dele e vou dividindo esse número aqui por números pequenos, tá? A gente começa com o número 2, a gente vai fazer a divisão por números primos. Então, de números primos, eu tenho o número 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. Eu começo sempre no menor aqui, no caso 2. Números primos são os números que só dividem por ele mesmo ou por 1. Tá? Então o 2 só dá para dividir por 2 e por 1. O 3 só dá para dividir por 3 e por 1. Então isso são números primos. E é esses números que a gente vai usar aqui para fazer a decomposição. Em todos os casos aqui, vocês vão ver que só vai ter o 2. Mas depois a gente vai ver outras situações diferentes, tá? Então 4 dá para dividir por 2. E quanto dá 4 dividido por 2? 2. Aí aqui eu ponho o resultado. E faço a divisão de novo. Então 2 dá para dividir por 2? Dá. Então 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Quando eu chego no 1 aqui, significa que acabou. Vamos ver o 8. Dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então isso é fazer a decomposição. É só ir dividindo até chegar em 1. Aqui, ó, por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Deu para entender como é que é a decomposição? Sim. E fazendo isso aqui, ó, fica simples demais da gente resolver essas raízes. Por quê? Se eu estou querendo uma raiz quadrada, ou seja, quando não tem nada aqui escrito, é porque aqui é 2, tá? Esse número aqui é a quantidade de números que a gente vai agrupar ali, ó. Então, se eu pego aqui, ó, 2 e 2, eu agrupei dois números aqui, né? E vou pegar um deles para representar. Aqui, ó, eu vou agrupar de 3 em 3, que aqui é 3, né? E pego um deles para representar. E no último eu vou agrupar de 5 e 5, igual está falando aqui. Então aqui eu tenho 5, número 2, eu pego eles e agrupo, pego um para representar. Esses números que eu peguei para representar aqui vão ser o resultado. Então vamos ver uma outra situação aqui que vai ter números diferentes. Sei lá, raiz de 216. Então vamos lá, 216, nós vamos fatorar esse número aqui. Opa! Nós vamos fatorar esse número aqui. Então, ó, dá para dividir por 2, né? Porque é par. Se eu faço a divisão aqui, dá 108. 108 continua sendo par, então eu sei que dá para dividir por 2. 54 dá para dividir por 2 também. Desculpa, vamos fazer raiz cúbica de 216. 54 dá para dividir por 2. Então eu tenho 27. E aí 27 não dá para dividir por 2 mais. Então eu vou tentar dividir por 3. Se eu tentar dividir 27 por 3, dá 9. 9 também dá para dividir por 3, que dá resultado 3. E 3 também dá para dividir por 3 e o resultado fica 1. Então olha só, tá vendo que deu números diferentes aqui? Não tem problema. Se aqui é raiz cúbica, nós vamos agrupar os números de 3 em 3. Então, ó, eu tenho 3 número 2 aqui e eu tenho 3 número 3 aqui. Agrupei. Nesse agrupamento aqui só pode ser número igual, tá? Então, para cada número aqui, ó, se aqui eu tenho 2, 2, 2, eu pego 2. Se aqui é 3, 3, 3, eu pego 3. E o resultado vai ser a multiplicação desses números que eu peguei aqui, ó. Então, quanto que é 2 vezes 3? 6, né? Então, eu sei que a raiz cúbica de 216 é 6. Ou seja, se eu pegar 6 vezes 6 vezes 6, o resultado tem que ser 216. Vamos ver outro aqui, ó. Raiz... sei lá, velho. Raiz quinta de 1024. Como é que você vai pensar num número que multiplica ele mesmo 5 vezes para dar 1024? É um número alto para pensar. Então a gente faz a fatoração, velho. A fatoração não tem segredo, não. Você vai lá, taca o número, faz a reta, de preferência descendo bonitinho, e vai dividindo.
Então, ó, é par, dá para dividir por 2. Coloca o resultado aqui. Continua a divisão. Continua sendo par. Se é par, vai dividir por 2, velho. Porque todo par dá para dividir por 2. Vai fazer isso aqui muitas vezes? Vai. Mas não tem como dar erro, velho. Você faz isso aqui com qualquer número de qualquer tamanho. Então lembra, se aqui está elevado, se aqui o índice é 5, eu tenho que agrupar de 5 em 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar todo mundo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Peguei todo mundo aqui. Então qual número era usado aqui? O 2. E aqui? 2 também. O resultado vai ser 2 vezes 2, 4. Então o resultado dessa bagunça toda aqui, ó, é 4. Então não precisa ficar pensando, qual número será? Aí ficar tentando os números. Faz a fatoração que você encontra o resultado de uma maneira bem mais simples, bem mais prática. Sem ficar tentando e errando os números que você está querendo. Beleza?